Preciso falar sobre o dorama Hyung, a historiadora. Tá disponível no Netflix e vai ter spoiler. Ambientado na dinastia Joseon, a gente acompanha a Hyung, a nossa historiadora, uma mulher de origem nobre, que desafia as convenções sociais da época para trabalhar como historiadora, que foi um cargo nunca ocupado por mulheres antes desde da leva da nossa protagonista. Ela vai trabalhar dentro do castelo, pro governo, ganhar o seu 13º, acaba se engraçando com o nosso protagonista, Lejong. Mas é só isso. Além do Cheon-no vestido de príncipe, o dorama traz outras várias reflexões importantes que a gente tem que fazer hoje em dia. E aí, se você já assistiu o dorama e você tá assistindo esse vídeo agora, você deve estar pensando que as reflexões que eu vou contar aqui são reflexões ao redor da luta feminista. Ok, ótima discussão. E tipo assim, além de que sim, mulheres pensam e conseguem fazer coisas tão competentemente quanto os homens, a gente tem uma coisa que instiga mais nessa história. Creio que o que eu vou falar aqui, o que me instigou no dorama, talvez não tenha sido destaque para os criadores de nenhuma maneira, mas o dorama é uma apresentação multimídia, uma forma super didática e material do que é a hegemonia cultural de Gramsci. Só que na Coreia, tipo 2 séculos atrás. E é por isso, por ser um cenário tão distante, que a gente consegue conectar com o contexto atual. É para isso que a arte serve, não é? Então, o que é uma ficção, um romance de época, que se passa do outro lado do mundo, nos faz entender sobre o algoritmo do YouTube e o porquê o seu pai votou no Bolsonaro. A hegemonia cultural, como propõe o Gramsci, é a capacidade da elite de moldar a história ao seu favor. Em Joseon, a elite, ela não apenas controla a produção de material, de documento e registro histórico, mas ela também controla a narrativa desses conteúdos que estão nesses registros e documentos históricos. Como? Na história, quando a Hyung passa por todos os obstáculos de contra uma buceta, ela vai para um outro obstáculo de fazer o seu trabalho de historiadora corretamente. E o lugar de trabalho desses historiadores e agora das historiadoras é dentro do castelo, ou seja, debaixo do nariz da elite, dos quais estão fazendo a história ser escrita. O que quer dizer que esses soberanos, eles conseguem interferir a todo momento nessas histórias, escondendo as próprias luxúrias, escondendo as opressões, colocando heroísmos em coisas que não aconteceram. E do mesmo jeito que os historiadores trabalham dentro do castelo, tendo seus documentos e trabalhos reprimidos e vigiados pela própria elite que os controla, aqui no Ocidente não se pode falar sobre um genocídio que está acontecendo no Oriente Médio, financiado pelos Estados Unidos nas redes da Meta, que tem como proprietário um norte-americano. Hey everyone. Piora, o casal Lejong e Hyung já juntos atrás da história dos seus pais para saber algumas coisas, algumas outras tramas, né? Como por exemplo, por que escondem o Lejong no lugar do palácio que ninguém pode ver. Eles vão atrás da história dos seus próprios pais. Ou seja, a história da historiadora não começa com os protagonistas, começa com os pais deles. Eles descobrem que os pais, tanto de Lejong quanto de Hyung, se uniram num passado não muito distante para fazer uma rebelião, quase fazendo uma revolução e tirando os soberanos que estão hoje do poder. E essa é uma das partes da história que mais a gente consegue observar materialmente de como a elite pode manipular a história ao seu favor. Primeiro, a história nos conta que todos esses registros dessa rebelião que tinha acontecido, eles foram extintos. Então a geração futura, que é a que a gente está acompanhando agora no dorama, nunca ficou sabendo que houve uma rebelião, que essa rebelião veio de sangue do sangue deles e de que uma rebelião é possível. E de que aquele império tão sólido, tão milenar, passou perto de acabar. Aí depois se constrói um velho dividir para conquistar, fazendo com que as gerações futuras, que é o que a gente acompanha aqui, pensassem que os pais deles sim foram rebeldes, mas não levou a lugar nenhum, eles eram maconheiros e fedidos. E uma afronta à harmonia coletiva e qualquer coisa do tipo. E hoje, a elite global utiliza táticas semelhantíssimas. Como, por exemplo, o realismo capitalista de Mark Fisher, onde tem essa ideia de não há alternativa. Então, por isso que a gente vê vários filmes onde o desfecho da história é: o sistema é foda, parceiro, não tem como mudar isso daí. Não importa o sistema, o ser humano sempre vai ser um filho da puta, etc. E a Hyung, a nossa protagonista, ela mostra o quanto que saber história é uma arma potentíssima
contra essa passividade de quando os protagonistas acham os registros da rebelião que eu contei pra vocês. Comparei muito comigo mesma, sabendo há uns anos atrás que na Coreia do Norte sim podia ter outro tipo de corte de cabelo. Eu descobri que a ditadura militar brasileira não fez o Brasil avançar 50 anos em 5. E eles só foram capazes de ter essas informações e de contrariar tudo isso que eles vinham sendo ensinados, procurando pela história do lado que perdeu. E é isso que o Antônio Gramsci chama de contra-hegemonia. Então, ao refletir sobre Hyung, a historiadora, a gente é chamado sobre questionar a nossa própria realidade, o que nos foi colocado sem contestamento nenhum nunca. É exemplificado com esse dorama de romance que não parece ter nada de nada. A história é a ferramenta mais poderosa para a gente conquistar o que Antônio Gramsci chamava de contra-hegemonia. Pra gente entender e resistir a todos os tipos de opressão, a hegemonia cultural. É colocado pra gente desde que a gente nasceu. 저의 무엄함을 용서하십시오, 대검.